Olá, tudo bem? Vamos falar sobre esse assunto que tem, assim, feito muitas pessoas se preocuparem. O 3i Atlas. O que será que pode acontecer com a humanidade em relação a esse 3i Atlas? Né? O que pode ocorrer se realmente isso não for só um meteoro ou um cometa, mas se for mesmo um alienígena, né? Uma invasão alienígena. O que será que nós devemos fazer? Né? Essa pergunta que todos estão falando na internet, todos estão com medo, não é? É um caso que preocupa mesmo, certo? Porque esse 3i Atlas, ele está causando um terror para a humanidade. Exatamente. O 3i Atlas é um perigo para a humanidade. E vamos ver o que a Bíblia, o que a palavra de Deus tem a dizer sobre isso. Ok? Eu quero que você leia junto comigo, se possível, João, no capítulo 14. Vamos começar no verso 1 e vamos fazendo a leitura. Ok? João, capítulo 14, verso 1 diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Crede em Jesus, né? Na palavra de Jesus que está sendo falada aqui. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, que é a segunda volta de Jesus, né? E vos levarei para onde eu estou, para mim mesmo. Certo? Então, Jesus está falando para que nós não possamos turbar o nosso coração. O que é turbar o coração? Para a gente não ficar abalado. Porque Ele está preparando uma eternidade para mim e para você, e vai voltar nessa terra para nos buscar. Então, fique tranquilo, sabe por quê? Isso que eu vou falar é com base bíblica. Esse 3i Atlas não é uma criação de Deus. Porque a criação de Deus é somente eu e você. É a humanidade. Aqui, em momento algum, Jesus está falando que vai buscar eu e você, a humanidade e os extraterrenos. Entende? E outra coisa, um alienígena, um extraterreno, não viria para esse mundo de pecado. Porque a partir do momento que um ser vem a ser glorificado, como todo mundo fala que esses alienígenas são evoluídos e tudo, se eles são evoluídos e glorificados, eles não querem de jeito maneira, nem eles e nem Deus vai permitir, deles virem aqui na presença do pecado. Mesmo não pecando, eles não vão vir aqui. Porque o plano da salvação não é esse. Não é assim. Entenda que isso é uma obra de Satanás. O 3i Atlas é uma obra de Satanás. Entende? É uma obra de Satanás. E a Bíblia falou que ia fazer isso mesmo, que Satanás ia fazer maravilhas. Isso não é uma maravilha.
Mas quando a Bíblia fala que é maravilha, não é no sentido que nós entendemos, não, que é maravilha de lindo e de tudo, não. Não, é que é uma maravilha no sentido de ser uma coisa realmente diferente, feita por parte do maligno. É uma maravilha do maligno. E é uma maravilha para quem está gostando, quem está indo atrás, quem está acreditando, quem está ficando aterrorizado. Entende? Você não pode ficar aterrorizado com isso, porque isso é uma obra de Satanás para poder justamente fazer o último engano, contribuir com a queda deste mundo, porque nós estamos no finalmente dos finalmente desse mundo. E Apocalipse, agora nós vamos aqui para Apocalipse. Apocalipse 21 fala mais. Porque não é eu que estou te provando, é a Bíblia que está te provando, é Deus, é o Espírito Santo. Apocalipse 21 vai te provar mais ainda que isso é uma obra satânica. Se não for uma obra satânica, é uma artimanha do ser humano caído, certo? Dessa elite global aí, que quer dominar o mundo, que quer acabar com a humanidade, certo? Que quer ficar nos fiscalizando. Isso é uma obra deles, porque tudo é só eles que sabem. E mesmo assim, sendo obra deles, é obra de Satanás, porque o que eles fazem é do mal, entende? Leia comigo aqui agora, Apocalipse 21. Eu vou provar para você que esse 3i Atlas é proveniente de Satanás, do inimigo, é uma ilusão, é uma artimanha para poder iludir a humanidade, e está iludindo a humanidade. Olha aqui o que fala Apocalipse 21, começando do versículo 1, vamos lá. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Isso aqui que João está falando é que ele viu o paraíso, viu uma nova terra, entende? Que é a eternidade que vamos viver, entende? Quando ele fala aqui que e o mar já não existe, é porque ele viveu na ilha de Patmos preso, e na ilha de Patmos, né, com o mar muito bravo, ele tinha medo de morrer com as ondas bravas do mar que batia na prisão que ele estava, certo? E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Agora aqui entra um ensinamento da questão do arrebatamento, que eles ensinam errado também. Se Apocalipse está falando que a nova cidade, a nova Jerusalém vai descer aqui na terra, é porque nós vamos viver eternamente nessa terra mesmo, onde nós estamos agora. Entende? Não tem essa coisa de ser arrebatado agora, que vai levar um bocado de gente para o céu e fica um bocado de gente sofrendo aqui, não. Não tem isso, não. Isso é um pensamento humano. Isso é um pensamento humano, pecaminoso, vingativo, desse negócio de segunda chance. Entende? Não tem isso, não. Nós vamos, quando Jesus voltar, os salvos, os mortos que foram salvos, serão ressuscitados e transformados de corpos corruptíveis para incorruptíveis. E nós, que estaremos vivos, que aceitamos Jesus e fomos salvos, seremos transformados junto com esses mortos que serão ressuscitados. E seremos levados para o céu. E no céu nós vamos viver 1000 anos, que é os 1000 anos de Apocalipse. Nesses 1000 anos nós vamos ver os casos das pessoas que não foram salvas. Ali vai ser um juízo de investigação. Da investigação, por que que eles não foram mortos. É uma prestação de conta que Deus nos dá.
do porquê eles não foram salvos. Porque quando Jesus volta, a glória dele, a majestade dele, a glória dele fulmina os maus, os que não aceitaram Jesus. É por isso que até a Bíblia fala que os maus pedem para que as montanhas caiam em cima deles. É onde eles vão estar, nesses bunkers, debaixo da terra. A Bíblia até profetizou o bunker. Você sabia disso? Continuando a leitura. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus. Está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo. E o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Viu? Deus, além da nova terra descer depois dos 1000 anos, nós vamos estar dentro da nova Jerusalém, ela vai descer. Deus vai habitar aqui conosco nessa terra. A moradia de Deus vai ser aqui conosco, na terra, pura e limpa do pecado e com mais nenhum mal. Então, se Deus vai viver aqui na terra conosco, Deus e a Bíblia não está falando que vai viver com um alienígena, que vai também trazer o alienígena, que vai trazer outros seres vivos de outros planetas. Porque o relato da Bíblia é a criação do homem. O que existe é o reino de Deus, que é o céu onde Deus está com os anjos, com Enoque, Moisés, Elias, os anjos, Jesus. E Deus vai descer para viver conosco, com a criação dele, que é a humanidade. Aqui em Gênesis não fala da criação de seres extraterrenos. Em Gênesis não fala sobre criação de seres extraterrenos. Então fique tranquilo que alienígenas não existem. Eles não existem. Isso é uma artimanha de Satanás para enganar a nós, aqui seres humanos, e para ele aplicar o último engano dele, que é a imitação da volta de Jesus para enganar mais ainda e para inaugurar o reinado do anticristo. Certo? Eu tenho vídeo aqui falando sobre alienígena, que alienígena não existe. Se nós estamos vendo, quando eu falo nós, se é os estudiosos, né, a NASA está vendo isso no céu, pessoas estão gravando coisas no céu, são ilusões feitas por Satanás, porque a Bíblia deixa bem claro o que Deus criou e o que Deus está fazendo para salvar, o plano da redenção, para libertar o seu povo do mal, para viver a eternidade. Deus não está fazendo plano para alienígena. Absolva isso. Em nome de Jesus, entenda isso de forma racional e de uma forma competente e de uma forma responsável. Entenda essa mensagem que eu estou transmitindo de uma forma racional e responsável, porque é uma responsabilidade muito grande falar as coisas de Deus. Porque sabe por que é uma responsabilidade grande? Porque nós temos que falar as coisas de Deus correta. E Deus não ia deixar nós, eu e você, andando como cego, sem saber para onde ir, sem saber o que está acontecendo, o que é verdade, o que é mentira. Deus tem os remanescentes que ensinam a palavra, e você também é um remanescente. A partir do momento que você aprende a palavra de Deus, você vai
espalhando a palavra. Então não tenha medo de falar a verdade, porque quando não se fala a verdade, o mal prevalece, a mentira prevalece. E não espere reputação e glória de homens quando você falar a verdade, porque os homens estão mergulhados no pecado. É por isso que eles vão rir da sua cara e da minha cara e não vão acreditar. Porque eles estão tão mergulhados, entorpecidos pelo pecado, que eles não conseguem entender a verdade. Satanás cegou o entendimento deles. Entende? Fique na paz. Fique tranquilo, fique tranquila. Ore a Deus se você está com medo. E peça para Deus tirar este medo. Porque a partir de agora você entendeu que Deus não criou nada disso. Porque nada disso faz parte do plano da redenção. Isso é uma estratégia final para iludir mais ainda a nossa humanidade, a humanidade que está aqui perdida neste mundo perdido. E que seja um meteoro, ou seja um alienígena, ou seja um cometa, se for um meteoro ou um alienígena, se for um meteoro ou um cometa, realmente são objetos espaciais normais, naturais. Objetos naturais do espaço. Agora, uma nave espacial alienígena não é. A NASA não tem como comunicar com um alienígena. Porque se a gente entrar nesse contexto de alienígena, como que nós, que somos seres diferentes dos seres que o pessoal, que a NASA diz que é evoluído, como que a gente vai comunicar com um ser evoluído, com uma nave evoluída, com uma nave espacial, sendo que nós nem sabemos a tecnologia? Se fosse verdade, entende? Então não existe nada dessas comunicações, nada. Fique tranquilo, confie na palavra de Deus, não confie em mim. Confie na palavra de Deus, que é o que eu estou lhe falando. Eu sou apenas um porta-voz da palavra de Deus. Ok? Um forte abraço. Fique na paz. Compartilhe este vídeo para todas as pessoas, porque é necessário, porque as pessoas estão ficando apavoradas. Elas precisam de ficar apavoradas, sabe com o quê? De estar pecando. Elas precisam de ficar apavoradas para receber a salvação. Quando eu falo apavoradas é no bom sentido. Elas têm que ter o desespero mesmo da necessidade extrema de ir até a Jesus para que Ele possa nos purificar dos nossos pecados. E aí Deus olha a justiça de Jesus, porque é Jesus que faz, não é você que faz. Quando você não peca mais, não é porque você conseguiu com suas forças, é porque é Jesus que fez. Entende? Então Deus vê a justiça, vê o pagamento que está na mão de Jesus, ali, as feridas da cruz, certo? E Deus vê o mérito do Filho, o mérito é do Filho, o sacrifício foi do Filho. E o sacrifício ele é estendido para nós como herança desse perdão divino. Ok? Um forte abraço. Fique na paz. E até um próximo conteúdo.